Boa noite a todos. É com alegria que é a primeira vez que eu venho nesta casa e para mim sempre é maravilhoso abrir mais um leque da grande família, né? Que todos somos irmãos, filhos do mesmo Deus. Eu dei alguns temas e eles pediram para falar sobre a transição planetária, que diz que muitas pessoas estão perguntando. Então vamos estudar a partir de Allan Kardec, onde consta esses itens na Gênese e não, até no Obras Póstumas. E vamos então pensar no que transição quer dizer transitar, né? Sair de um lugar para outro. O nosso planeta Terra, na categoria feita por Allan Kardec, ainda é um mundo de prova e expiação. Dá para ver como todos nós sofremos, temos dificuldades, temos problemas, problemas de todas as ordens, saúde, financeiro, dentro do lar, fora de casa, né? Existe esse caos que todo mundo está vendo aí pela mídia, né? Como está acontecendo no planeta. Esse é o mundo ainda de prova e expiação. Mas chegou o tempo que ele há de passar para um mundo de regeneração. O que é isso? Espíritos regenerados. Pô, será que nós degeneramos? Não. A nossa ignorância sobre a nossa realidade muitas vezes faz com que a gente não compreenda muitas coisas, né? Todos nós ignoramos alguma coisa nesta vida. Ninguém é sábio totalmente. Por isso que essa troca de informações é importante na vida da gente. Então, nesse momento de transição, que ainda não estamos no mundo de regeneração, estamos indo a caminho dele, está sendo feito com que todos nós sejamos sempre testados. Aonde? Nos nossos pontos fracos, né? Aquele lá, aquela pedra no pezinho do sapato da gente que machuca e aperta. É isso que nós estamos passando. Por isso que Kardec, lá na gente, fala assim, né? Que nesses tempos, a gente saberá que os tempos são chegados. Quer dizer, já estamos no tempo. Tempos chegados. Como saberemos que o tempo está chegado? Ele cita algumas coisas. Ouvirás guerras e rumores de guerra. Como é que está o mundo? Obrigada, meu anjo. Haverá também mortos vivos. Quantas pessoas que estão vivas, mas parece que estão mortas para a vida. Quer dizer o quê? A depressão, sem brilho no olhar, sem esperança. Parece que vive por viver. Isso está lotado, até no meio das crianças. Haverá suicídios até com as crianças. E hoje está acontecendo muito. Porque, na realidade, essas crianças nada mais são que espíritos imortais, irmãos nossos. Porque todos, como filhos de Deus, no planeta Terra, nós estamos em aprendizado, a fim de despertar o quê? Os potenciais divinos que nós temos. Não é aquela coisinha assim, ó. Filho de peixe, peixe é. Filho de cachorro, cachorro é. E filho de Deus? Deus é. E por que será que nós ainda não acreditamos nisso? Por isso que Jesus diz assim, ó. Brilhe a vossa luz através de vossas obras. Que obras cada um de nós está fazendo? Obras de confusão, de briga, de discussão, de lamento, de reclamação? Ou obras onde todos se solidarizam, né? Somos companheiros, temos o exercício da paciência, né? Que nós temos essa mania. Aí quando a gente não tem alguma coisa, aí vem o teste para mostrar para a gente que a gente não tem.
Aí a gente fala assim, perdi a paciência. Você, fulano, fez eu perder a paciência. Não, eu não tenho paciência. Porque se eu tivesse paciência, eu não perderia. Estão dando para compreender o que é essa transição, gente? Nada mais é de, como uma onda do mar batendo no rochedo. Tanto bate, que aquele rochedo vai ficando mais fininho, né? Vai ficando mais lisinho. E é nós. Nós estamos desse jeito, apanhando de todos os lados. Exercitando. Por quê? A gente pede a Deus, Senhor, dai-me paciência, Senhor. Ai, não peçam isso. Vai vir gente que vai te testar para a gente poder ter paciência, conquistar paciência. Ser caridoso é ser caridoso. Está lá no livro dos Espíritos. O que é a caridade entendida por Jesus? A gente só pensa que é dar coisas. Mas não, é ser benevolente para com todos. Ser indulgente com as imperfeições alheias. E o perdão das ofensas. Estamos perdoando? Estamos indulgentes? Geralmente nossa indulgência é assim. Ai, meu Deus, eu tenho que exercitar minha paciência, mas ele não presta, ou ela não presta. Já estamos julgando as pessoas, e Jesus ainda falou, não julgues para não ser julgado. Olha o exercício do evangelho nas nossas vidas. É isso que traz. Só que acontece o seguinte, as pessoas acham que transição planetária, a chegada dos tempos, o mundo vai acabar. A Terra vai explodir, tudo vai ficar ruim. Não é bem assim. A Terra não vai acabar. Vai levar milênios e milênios para ela acabar. Porque ela ainda é nova, tanto é nova que ainda está cheio de quê? De larvas dentro da Terra, não é? Que vai explodindo, que vai... Tem tudo isso. E aí, a gente pensa então que vai ter maremotos, terremotos? Sempre teve, porque a Terra está sempre se ajustando. Não é Deus que dá isso, é do planeta. Os seus componentes estão ajudando. Só que a transformação do mundo não é somente com o planeta, é principalmente com os seres que habitam aqui. E os seres que habitam aqui correspondem à frequência vibracional do nosso planeta. Então, ninguém está aqui por castigo. Ninguém está aqui porque foi imposto. Estamos aqui porque conquistamos. Ai, meu Deus, eu fui logo reencarnar nesse período difícil, né? A gente deve falar, meu Deus, que onde é que eu estava com a cabeça de nascer agora? Porque esse é o grande momento de botar em teste e podemos lapidar o diamante bruto que ainda somos. Não vai ser um seres perfeito ainda. Será espíritos o quê? Regenerados. O que diz que é regenerado? Propensos ao bem. Ficarão na terra. E aqueles que não querem, eles serão o quê? Recambiados para outro lugarzinho. Vão caçar mamute para comer. Não vai ter mais geladeira. Não vai ter mais nada. Aí por isso que vem aquele título. Como é que é? Perdi o paraíso. Meu amigo aqui diz, Vlad, eu vou escrever o próximo livro. Da Terra. Perdi o paraíso na Terra, né? Porque a Terra, com tudo que nós temos, indo para um mundo que não tem quase nada, como lá no tempo dos egípcios, que também foi a geração da capela, que passaram por esse mesmo período que nós estamos passando, que aqueles que não quiseram praticar o bem, não quiseram que todos estejam bem, que são muito egoístas, violentos, esses serão afastados. Por quê? Porque ao contato com o bem, eles já tiveram a chance de se reformar. E se não tiverem, não vão embora. É lei.
Aí diz assim, ó. Ai, foi Deus que vai botar lá? Não, é nossa escolha. Por isso que diz, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Por quê? Quem escolhe sou eu mesmo. Então, não seremos perfeitos ainda, mas podemos nos esforçar a querer que o bem que eu quero para mim seja para todos. A vida é assim. Só que as pessoas estão tão perturbadas, todo mundo achando que o mundo vai acabar, ou que não tem mais paciência, se inquietam com tudo. E aí eu trouxe essa frasezinha do Evangelho, que está em Mateus. Eu gosto muito do Evangelho de Jesus. Mateus, no capítulo 6, versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Basta cada dia o seu mal. Quem falou isso? Jesus. E olha o que Honório, no livro Luz Imperecível, fala. Inquietudes, agitação, insegurança, ansiedade e temor. Nós não temos nada disso, né? Eu tenho. Vocês acho que não têm, mas eu tenho. Eles quando dão umas coisinhas assim, ansiedade, temor, não tem. Aí ele diz, são estados de almas dos que não enxergam os valores da providência e permanecem como cegos espirituais, mendigando a margem do caminho evolutivo, conforme a passagem do cego de Jericó. O cego de Jericó, aquele que era cego, que viu Jesus passar, gritou para Jesus, todo mundo mandou ele calar a boca, que é assim que o povo faz quando alguém quer sair da coisa boa. Ah, cala a boca, cala a boca. Aí Jesus falou, chama ele lá. E ele veio. Estava à margem, quer dizer, na margem do caminho, quer dizer, já propenso a modificar. E aí ele falou para Jesus, que Jesus perguntou, o que você quer? Que eu quero que enxergue. E Jesus fez ele enxergar. E ele deixou a capa da mendicância, que naquela época, até para ser mendigo, tinha que ser identificado. Teria que ter autorização para pedir. E ele tirou e seguiu Jesus. E nós, eu fico pensando, quanto de nós mendigamos, né? Mendigamos carinho, mendigamos amor, mendigamos afeto. Geralmente nós queremos receber. E aí Jesus disse, eu vim aqui para servir, não para ser servido. Porque o bem que a gente faz para os outros, faz muito mais para nós mesmos. Eu trabalhei na assistencial de uma casa espírita por muitos anos. Me afastei devido a problemas de saúde. Mas foi o local que me aprimorou muito. Porque é muito bom dar aula, lidar com pessoas parecidas com a gente, iguais, com a mesma ânsia. Vai dar com as pessoas diferentes de nós, moradores em situação de rua, que era a área que eu trabalhava, era com eles, para fazer com que incentivar que eles eram potentes, que eles podiam sair da rua, que eles tinham capacidade. E muitos saíram, porque é cultivado. É como um espírito falou para mim, não é o teu tempo, Vlad, é o tempo de cada um. E nós ainda queremos meter a mão para querer do nosso tempo, né? Tudo para já. Então, essa situação que a vida está nos trazendo, gente, é para nós o quê? Exercitar. Cair por terra o egoísmo e o orgulho. Por isso que nós estamos vendo tantas catástrofes. Mostrando que uma casa terrena é tão frágil. Como diz o Emmanuel, quando a gente pede uma casa terrena, é para dar valor à casa celeste. Porque aqui tudo é passageiro e transitório.
Se fosse assim, nós levaríamos conosco tudo. Mas o que a gente leva? Leva os nossos sentimentos, nossas emoções, a nossa inteligência, as nossas raivas, leva tudo. Interno. Então, às vezes a gente fala assim, eu não estou me aguentando com a minha cabeça, eu não estou, nem eu mesmo não estou me suportando. Já pensou viver a eternidade consigo mesmo? Eu já pensei. Não é fácil. Eu tenho que mudar, porque eu não estou nem me aguentando. É esse o exercício, gente. Porque a gente fala assim, ó. Muitos dizem, morreu, acabou. Outros dizem assim, os espíritos é assim. Ai, Flávia, na próxima encarnação eu vou ver. Aí vai acumulando, acumulando, acumulando. Aí você fala assim, ai, como tá pesada essa bagagem. A bagagem que nós mesmos criamos. Não é assim? Então não é melhor plantar coisas boas do que ruim? A gente às vezes quer colher flores se plantou espinho. Ai, tô doido para comer uma manga. Plantasse jaca, cara. Vai comer jaca. É assim que funcionam as coisas. É tão simples. Estou dando para compreender como funcionam as coisas. Eu gosto de falar simples. Porque trazer Allan Kardec para mim e Jesus é uma doutrina de consolação e esperança. Não é de castigo, de impor medo, de impor desespero nas pessoas. Só que as pessoas estão vendo o mundo agitado. Parece que a lei, não existe lei, não existe nada. É uma desordem total. Isso se chama iniquidade no Evangelho. Quando a gente lê iniquidade, quer dizer sem regra, sem nada. Por isso que Jesus falou assim, ó. Em Mateus 24, capítulo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. É o que a gente está vendo por aí, né? As pessoas, eu sei por causa do meu bairro lá, como o amor esfria, gente. As pessoas só estão pensando nas suas coisas, nos seus bairros. Ai, não quero que dê mais nada de comida, não quero para os moradores em situação de rua, porque se der, eles vão ficar. Então, cara fora. Aí eu falei, meu Deus, um dia vamos trocar de lugar, né? Porque qualquer um de nós, ninguém sabe o dia de amanhã. Quem convive com eles, por exemplo, como eu convivi e como eu troquei ideias com eles, a situação de todos não é igual. Ninguém parou lá, não é assim, porque é só droga. Tem gente que perdeu a família inteira e não tem coragem de voltar para casa. Tem gente que foi enganado por mulheres, muitas vezes, falando, perderam tudo. Eram diretores de empresas, mestres gourmet, que andaram no exterior. Tem gente assim, que falam línguas, 5 línguas. Tem gente ali muito mais inteligente do que eu. Mas a vida levou eles ali. Gente que foi traído, que às vezes que abandonou a casa, e deixou a casa e foi embora. É muitas situações tristes. Mas as pessoas colocam todo mundo no mesmo pacote. Existem aqueles que querem malandragem? Existe. Mas não são todos. É isso que está faltando, amor nas pessoas. E por que Jesus falou isso? Aí ele diz aqui que iniquidade é sem regra, né? Sem nada. Aí ele bota. Num contexto de provas e testemunhos, a requisitar novas concepções e nova postura dos indivíduos, o abatimento por efeito do instinto de conservação exacerbado. O que é esse instinto de conservação exacerbado? O apego, a rigidez mental. A gente fica com aquela rigidez mental, não quer mudar. Eu nasci assim, como é que chama? Eu nasci assim, vou morrer assim, eu vivi assim, vou... Síndrome de Gabriela. E a gente tem condições de mudar, todos nós. E ele fala assim,
pode induzi-los, por isso, ao resfriamento do amor, quer dizer, podem permitir a instalação do desencanto da alma, a depressão e o medo, como igualmente a revolta. Agora, se nós sabemos que somos filhos de Deus, que Deus está no controle de tudo, que Jesus, o nosso mestre, sabe de tudo, a gente vai dar valor muito mais do que as coisas do céu, do que as coisas da terra. Por isso que ele diz que o homem do carnal, ele está tão preso às coisas da carne, está tão preso às coisas do mundo, que vive angustiado, vive aflito, vive ansioso, vive deprimido, vive numa tormenta tal que parece que perpétuo, vai ser perpétuo isso aí dentro da vida dele. E o que diz no livro Céu e Inferno? Que a perpétuo é aquela coisa assim, ó, eu estou sofrendo e eu acho que esse sofrimento não vai acabar. Quando a gente está passando por uma coisa, a gente acha que não tem fim. Mas se cada um de nós fizermos uma reflexão, quantas superações nós já passamos? Não somos mais a mesma pessoa lá de trás. Encontramos potenciais que nós nem imaginávamos. Hoje somos outras pessoas. E a vida vai trazendo situações para que nós possamos desenvolver a inteligência, mas principalmente o lado moral da criatura. É isso que é essa transição. Ela vai fazer com que nós passamos uma reflexão sobre as nossas atitudes. Como é que andam nossos pensamentos? Como é que andam nossos sentimentos? A gente pensa que tudo é fora. Não, a transição é dentro. A guerra que tem lá fora é a guerra que tem aqui dentro. Essa violência toda são as violências que também nós temos aqui. Nada é fora, tudo é dentro. Por isso que várias palavras de Jesus se fala que olhai para dentro, o reino dos céus está dentro de vós. E aí o que acontece? E quando eu não aprendo uma lição, a lição se repete. Né? Tem gente que fala assim, ai meu Deus, só encontro gente mala na minha vida. A gente deve ter sido a gente é uma mala também, né? Encontro, só atraio gente que não presta e não aprendo. Aí quando eu não aprendo, repete. Porque nós estamos o quê? Fazendo errado. Às vezes a gente escapa de um, separa de um, pega outro. Da mesma coisa fica. Por quê? Não aprendeu. Por quê? Está faltando amor. Está faltando compreensão. Parem de quererem mudar a vida dos outros. A gente tem que mudar a nós mesmos. E quando eu mudo, o meu olhar para o outro também modifica. E eu começo a compreendê-lo, a aceitá-lo do jeito que ele é. E eu vou investir o quê? Em mim, na minha evolução. Através do quê? Do exercício da paciência, da compreensão, do amor. Parece simples? Se fosse simples, nós não estávamos aqui, né? Mas é o ponto crucial da nossa transformação. E para encerrar, só vou dizer uma coisa que está na Gênesis. Não é mais somente o desenvolvimento da inteligência que é necessário aos homens, é a elevação dos sentimentos. E, portanto, é preciso destruir tudo o que possa superexcitar em si o egoísmo e o orgulho. Por isso que a doutrina fala do autoconhecimento. Para destruir o egoísmo e o orgulho, é se autoconhecendo. Por isso que as situações vão chegar e vão dizer assim, ó, você não tem paciência. Olha como ainda sou egoísta. Olha como eu sou orgulhosa. E isso é a vida, gente. Deu para entender uma transição planetária?
E isso não é em um lugar, em uma região, é universal, é em todos. É ciclos e ciclos que vão passando. Eu agradeço de coração a atenção de todos e peço a Deus que nos ilumine, nos fortaleça e jamais percam a esperança, porque ninguém está sozinho. Deus está conosco. E espíritos, seus benfeitores, seus protetores, todos temos, estão com a gente. Falem com eles, eles só esperam que a gente converse com eles. Está precisando de ajuda? Peça orientação a ele, mas silencie a cabecinha para ouvir, né? Senão vocês não vão ouvir. Tenho sempre a esperança e que Deus nos abençoe.